1 João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Nós queremos dar algumas informações teológicas, versículo por versículo, e eu quero então convidar você a me acompanhar. Nós temos neste texto de 1 João 3, 1 a 10, dois aspectos importantes que se destacam. O primeiro deles é o aspecto de que Deus é santo e que mostra, então, que em Cristo nós também seremos ou somos santos. E o segundo aspecto, o texto faz uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem a Satanás. Então, esses são os dois destaques que nós temos neste texto de 1 João 3, 1 a 10. Convido então você, estando com sua Bíblia aberta, a me acompanhar agora versículo por versículo. O primeiro versículo então que nós temos é: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então este é o primeiro versículo. Veja que aqui fala de grande amor. Vede que grande amor. Este amor que nós temos é um amor sem merecimento. É o amor de Deus por nós. Apesar do nosso pecado, que é grande, Deus nos ama. Este amor de Deus, ele é único. Ele é um amor sem comparação. Quando nós observarmos, então, quem nós somos, a nossa vida, e comparamos isso com o amor de Deus que deu seu Filho Jesus, que veio ao mundo, que nasceu, que viveu e que morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados, e a gente vai perceber então que este amor de Deus, ele não tem comparação. O segundo aspecto deste primeiro versículo é que nós somos chamados filhos de Deus. Em Cristo nós somos novas criaturas. E nós podemos dizer que, pelo fato de Cristo ter estado conosco, nós fomos formados novas criaturas. Há um texto de 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios 5, 17, que eu convido você a me acompanhar na leitura. Este versículo diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Parece que o que acontece agora, após este versículo, nesse primeiro versículo aqui que nós temos, o que segue é esta ideia de que em Cristo nós somos novas criaturas. E existe uma ideia de uma recriação, então, do indivíduo. Nós podemos dizer que, por ocasião do nosso batismo, nós afogamos o velho homem para renascer e ressurgir um novo homem. Quando nós olhamos para o batismo e o seu significado, nós dizemos que o batismo significa o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós afogamos o velho homem, que é aquela nossa velha natureza, aquela nossa inclinação para fazer o mal, e deixamos ressurgir ou sair uma nova criatura. Portanto, em Cristo, nós somos novas criaturas. Um outro aspecto ainda desse primeiro versículo é de que o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o estilo de vida é diferente. O estilo de vida das pessoas cristãs é diferente em relação às outras pessoas. Quando você olha na sua frente, conversa com alguém que é cristã, esta pessoa, você percebe que suas palavras são diferentes, seu jeito de tratar você é diferente, seus pensamentos e as suas ideias são diferentes. Por quê? Porque ela vai manifestando a você o fato de que ela é uma pessoa cristã. Quando a gente conversa com pessoas que não são cristãs, a gente já percebe nitidamente a diferença. Isso significa que nós, então, somos um grande espelho para o mundo. Nós, cristãos, somos uma referência para o mundo. É importante, então, que as pessoas possam ver
entre aspas, a Jesus através de nós. Ver a Jesus a partir da forma como nós agimos diante delas. Então, observando o primeiro versículo, o grande amor de Deus. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos uma nova criatura. E o mundo não nos conhece, porque o nosso estilo de vida é diferente. Isto pode até mesmo despertar o ódio. Na igreja primitiva, em muitos momentos, o ódio era despertado. Ser cristão, portanto, sempre vai despertar a atenção das outras pessoas. Isto, então, é o que traz o primeiro versículo de 1 João, capítulo número 3, versículo 1. Adiante, então, agora, eu convido você a me acompanhar com o versículo número 2. Diz ali, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Este versículo 2, aqui, nós temos uma visão escatológica. A mensagem é escatológica. Como é que nós entendemos uma mensagem escatológica? A escatologia tem a ver com as coisas que acontecem no fim dos tempos. Então, o que acontece na nossa vida, em algum momento nós vamos passar pela morte. E quando passarmos pela morte, a nossa expectativa é de que haja a eternidade, um novo céu, uma nova terra, uma eternidade para nós com Deus no céu. Ou se Jesus voltar a qualquer momento, também nós temos essa expectativa de estarmos com ele na eternidade. Então esse texto diz que nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ver. Então esta é uma visão escatológica. Esse versículo, portanto, ele fala do céu, ele fala da vida após a morte e de que nós seremos, ou melhor, daquilo que nós seremos quando Jesus voltar ou quando nós passarmos pela nossa morte. Vamos então agora para o terceiro versículo. O terceiro versículo diz, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja que a nossa esperança aqui é uma esperança de vida eterna. Sempre quando vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre o fato de sermos considerados filhos de Deus, fato esse que aconteceu através de Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. E aqui, então, quando fala em esperança, esta esperança é de vida eterna. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora servos de Deus. E por isso, então, diz o texto, nós somos purificados. Ser purificado significa ser uma nova criatura. Voltando ao que nós lemos antes, em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ali é dito, então, que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, se você é um filho de Deus, se você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, você está sendo purificado e você não é mais escravo do pecado e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É muito interessante esta abordagem, como o apóstolo João traz isso para nós. Ele vai mostrando para a igreja a importância das pessoas serem de Jesus. Agora vamos ao versículo número 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aqui ele fala de quem não é nascido de Deus, quem não é nascido de Deus, ele pratica o pecado. É algo parece meio que controverso para a gente, porque nós afirmamos que todas as pessoas são pecadoras, todos são dependentes da graça de Deus, todos pecaram e assim por diante. E aqui está dizendo que quem é nascido de Deus não pratica o pecado. Isso quer dizer que, voluntariamente, você não quer praticar o pecado. Ele acontece devido à sua natureza, devido ao velho homem que ainda tem domínio sobre você, o pecado original que ainda comanda a sua vida, apesar de você ter sido perdoado deste pecado original,
esta velha natureza ou velho homem, esta inclinação para fazer o erro, continua presente na sua vida. No entanto, você não quer fazer isso. Você quer viver uma vida conforme o Senhor. Então você está sempre em arrependimento, buscando pelo perdão de Deus para viver uma nova vida. Isto é uma consequência do fato de que você é uma pessoa nascida de Deus. Então quem é nascido de Deus não pratica o pecado. Aqui neste versículo 4 também fala da transgressão da lei. A transgressão da lei, portanto, é a inclinação natural que as pessoas têm para fazer o que é errado. Esta inclinação natural, ela acontece por causa do velho Adão, ou velho homem, ou a velha natureza que ainda está em nós. Isso vai passando de pai para filho, infelizmente. E só vai terminar o momento em que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus lá no céu. Queremos fazer o bem e estamos em busca disso. Esse é o nosso objetivo, de sempre fazer aquilo que é correto. E nós não queremos fazer o pecado, nós não queremos cometer pecados. E nós nos colocamos sempre diante do Senhor e pedimos a Ele perdão para que a gente possa ter uma vida que é uma vida correta, uma vida justa diante de Deus, sabendo que nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Não queremos transgredir, sob hipótese alguma, a lei de Deus. Um pouco mais adiante agora, eu convido você a me acompanhar o versículo número 5, que diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Bom, aqui está se tratando de Jesus. Aqui no final do versículo diz: e nele não existe pecado. Quem não tem pecado é Jesus, o único que não teve nenhum pecado. Ele é Deus, ele é sem pecado. E aqui diz, então, sabei também que ele se manifestou para tirar o pecado. Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ou seja, aqui nós temos uma referência a Jesus, que se tornou homem, que nasceu, que viveu aqui neste mundo, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar e ter essa expectativa da vida eterna. Tudo isto Jesus fez com o objetivo de nos salvar. Tudo isso Jesus fez com o objetivo de perdoar os nossos pecados, cumprindo assim a promessa de Deus de que ele enviaria um Salvador, e assim se cumpre a sua promessa no nascimento de Jesus e também através da sua morte e a sua ressurreição. Então o texto ele é muito interessante quando vai apontando que a nossa vida diante de Deus é uma vida que depende exclusivamente dessa graça de Deus, da presença de Deus entre nós. E Deus é tão amoroso conosco que nos torna seus filhos através de Jesus, que deu a sua vida na cruz para morrer por todos os nossos pecados. No versículo 6, agora, para terminar essa primeira parte aqui, dos primeiros versículos, diz assim, que todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Nós poderíamos usar este versículo como a frase que em Jesus, pela fé, nós podemos ver a Deus. E quem vive pecando não conhece a Deus, ou não crê em Deus. Veja, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Deus, nós sabemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nós não queremos pecar. E nós temos ciência disso. Dia após dia, nós queremos fazer e cumprir com a vontade do Senhor na nossa vida. Entretanto, na prática a gente sabe que não é bem assim, mas nós não vamos deixar de buscar fazer aquilo que é correto, porque nós cremos em Jesus. Então, através de Jesus, isso se torna possível dia após dia. Entretanto, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, elas continuam pecando. E fazem isso de uma forma assim incrível. E dia após dia fazem cada vez mais coisas erradas e apontam para o caminho mau. Nós não queremos ser pessoas maldosas, nós não queremos ser pessoas que pecam, mas nós queremos sempre servir ao Senhor, conforme diz o versículo número 6. Muito bem. A partir de agora, tem um texto do 7 até o versículo 10, que eu gostaria de falar um pouco sobre essa comparação que o texto traz entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mais ou menos essa comparação que traz esses versículos seguintes.
Começando então com o versículo número 7, ali diz assim: filhinhos. Veja a expressão que o apóstolo João novamente coloca aqui, filhinhos. Ele considera as pessoas como seus filhinhos. Ele diz assim: não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui sinaliza especialmente um rompimento total com a velha natureza. A velha natureza não pode ter domínio algum sobre nós. O nosso desejo maior sempre deverá ser o desejo de servir a Deus. É isso que diz aqui. Não vos deixem enganar por nada, por ninguém. Mas aquele que pratica a justiça é justo, e nós queremos praticar a justiça, nós queremos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos ser certo na nossa vida. Então, esse é o versículo de número 7. Um pouco adiante agora, o versículo de número 8, então, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha só que coisa. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então vamos por partes nesse versículo 8. Primeiro, então, ele fala a respeito de que quem pratica o pecado procede do diabo. O diabo, ele peca desde o princípio. O diabo foi a origem do mal, a origem do pecado está em Satanás. Ele pecou desde o princípio. Ele enganou Adão e Eva no jardim. Ele continua enganando as pessoas nos tempos de hoje. Eu e você. Todos nós somos enganados. Somos vítimas do engano que Satanás quer colocar sobre a nossa vida. Isso é o que diz o nosso texto. E nós não podemos sucumbir. Nós não podemos aceitar essas situações diante de Satanás. Até mesmo nós podemos considerar que a criação toda foi corrompida pelo pecado. A criação toda foi corrompida por causa de Satanás, que provocou isso e que criou situações de desconforto e que fez com que o homem pecasse, e dessa forma, então, toda a natureza, toda a criação foi corrompida por causa do pecado. Por isso, então, que o texto do versículo 8 diz: quem peca continua levando adiante a obra de Satanás. Se você peca, você está aceitando o controle de Satanás na sua vida. Bom, você sabe o que é pecado. Todos nós temos essa consciência. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, se a gente sabe o que é certo e mesmo assim nós fazemos o que é errado, nós temos a consciência disso. Então, nós não podemos aceitar isso na nossa vida. É uma luta diária que temos contra Satanás, contra suas artimanhas, que quer sempre nos levar para um caminho largo e nos afastar do Senhor Jesus. O texto vai dizendo que Deus sempre se manifesta contra Satanás através de Jesus. Quando Jesus, então, morre na cruz, ele vence a Satanás. Veja o final do versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus, através da sua morte e ressurreição, ele destruiu por completo as obras de Satanás. E nós queremos seguir a Jesus e queremos que em nenhum momento Satanás possa ter domínio sobre a nossa vida. Versículo número 9, agora, um pouco mais adiante, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. De novo ele faz essa comparação. Então, repetindo: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Fala aqui de divina semente. Jesus, ele fala de si mesmo como sendo a semente que produz fruto. Quando ele diz: em quem permanece em mim, produz muitos frutos. Em outro momento, Jesus diz que a semente é a palavra de Deus, a palavra que é lançada em solo fértil. Essa palavra, então, produz. Então, nós precisamos aqui, a partir desse texto, permanecer na divina semente, permanecer em Jesus, ou permanecer na palavra de Deus, e deixar que essa palavra de Deus tenha, de fato, domínio sobre a nossa vida. Sob hipótese alguma, nós podemos aceitar que
elementos ou outras ideologias ou ideias possam, especialmente essas ideias que transgridem a palavra de Deus e que contrapõem a palavra de Deus, possam ter qualquer domínio sobre a nossa vida. Isso é o que diz o versículo 9. O cristão é nascido de Deus, e o cristão permanece em Deus. E o cristão produz frutos porque ele permanece em Deus. Eu e você, nós que somos pessoas cristãs, no nosso cotidiano, nós produzimos frutos chamados frutos do Espírito, e queremos fazer e ser a melhor pessoa do mundo em relação às outras pessoas. Mesmo que a gente tenha a ciência de que nós erramos, ainda assim, nós nos achegamos diante de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e continuamos seguindo em frente, servindo ao Senhor e procurando dar o melhor de nós dentro do reino de Deus. O versículo 10, que é o último versículo que nós queremos conversar neste momento, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Jesus diz que as pessoas reconhecem os filhos de Deus pelo amor que demonstram uns com os outros. Se você ama o seu irmão, você está indo a favor, você está se mostrando como sendo um filho de Deus. O amor não se alegra com a injustiça. Jesus então diz: amem as pessoas, amem os irmãos. E depois os textos, os versículos que seguem, tratam exatamente sobre esse assunto. Então, o fato de nós sermos filhos de Deus, automaticamente, isto nos leva a amar o nosso irmão, a amar o nosso semelhante. Quem odeia faz errado. Quem odeia segue a Satanás. Quem ama segue a Jesus. É basicamente isso que o texto quer dizer para cada um de nós. Algumas aplicações, então, deste texto de 1 João 3, 1 a 10. Primeira aplicação que eu gostaria de trazer: nosso estado de santidade a partir do fato de que nós somos chamados filhos de Deus. No momento que nós somos chamados filhos de Deus, também nós somos feitos santos. Diz um texto da Bíblia: santos sereis, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então nós somos, conforme as palavras de Lutero, simultaneamente justos e pecadores. Simo justus et peccator. Mas nós queremos seguir a justiça. Nós queremos receber sempre o perdão dos nossos pecados e viver uma vida agradável ao nosso Deus. Então, esse é o nosso estado de santidade a partir do fato de que nós somos chamados filhos de Deus. Um segundo aspecto desse texto: há um cuidado de Deus com o ser humano. Nós somos sempre cuidados por Deus. Deus parece que ele vai pegando a gente pelo colo, vai organizando a nossa vida. Traz o seu Filho Jesus para nos perdoar. E em todos os momentos da nossa vida, parece que Deus vai conduzindo de tal forma para que a gente continue firme com Ele. Este cuidado é um cuidado amoroso, muito especial na nossa vida. Um terceiro aspecto chama atenção a não atendermos às investidas de Satanás para pecarmos. O texto em vários momentos diz: não façam isso. Não sigam a Satanás, não deixem que Satanás tenha domínio, porque vejam que os filhos de Satanás são assim, são filhos das trevas, conduzem para a morte, não fazem nada de bom, não amam os seus irmãos, não amam a ninguém. E Satanás, em todos os instantes, quer investir em nós e fazer de nós presas, quer de novo escravizar-nos para o pecado, e nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Portanto, sempre vigilantes, em oração, buscando pela presença do Senhor e o seu cuidado com a gente, para que o diabo não tenha qualquer domínio sobre nós. E também, eu coloco aqui um outro ponto, que é buscar sempre a Deus e amar o próximo e ser coerente na nossa vida cristã. Nós devemos ser coerentes, sim, com a nossa vida cristã. Amamos a Deus, amamos o próximo, amamos o semelhante, amamos as pessoas. Assim como Deus nos amou, entregou o seu Filho Jesus, Deus nos tornou seus filhos, nós somos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. E agora também nós queremos amar uns aos outros.
os nossos irmãos. Essas são, então, as palavras de 1 João 3, 1